Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Viviane, sou uma das professoras de Educação Física da Escola América e em parceria com meu colega, o professor Lucas, que também atende na Educação Física, a gente resolveu trazer para vocês uma história nessa semana que vai servir como base para os trabalhos que a gente vai desenvolver, para as tarefas que a gente vai desenvolver, que está ligada com o que a gente já vem discutindo, que é a questão do brincar, do brinquedo e tudo mais, mas a gente não escolheu uma história qualquer, a gente escolheu a dedo uma história que ela é muito bonita, porque ela é cheia de significados, né? E ela não foi tirada de um livro, ela é uma história que vem sendo contada de geração para geração, e aí por isso que muitas vezes a gente encontra essa história em versões um pouquinho diferentes, com mais detalhes, com menos detalhes, o que não deixa de ser uma verdade. Então, na verdade, é uma história muito legal que vai servir para a gente refletir um pouco sobre algumas questões que vão além do brincar, certo? Então, eu vou contar para vocês a história. Depois disso, eu vou mostrar para vocês a personagem dessa história, que não está pronta, mas que ela vai ser feita com vocês, para que vocês aprendam como fazê-la, né? Porque é possível sim. Aí vem a pergunta: vocês já ouviram falar na boneca Abayomi? Já? Não? Algumas pessoas talvez tenham escutado essa palavra, algumas até já devem conhecer essa história. Quem conhece vai aproveitar para resgatar agora ela, relembrar ela no momento que eu estiver contando, e outras pessoas vão conhecer a história da Abayomi. O que é a Abayomi? Né? Que história é essa que eu vou contar para vocês? Eu vou contar para vocês uma história, um conto africano, na verdade. Né? O nome dessa personagem, dessa história, é a Abayomi, que é uma boneca. E qual é a história dessa boneca, afinal? O que é que vocês estão querendo dizer para nós, professora? Vai logo direto no assunto. Então, ok, vou contar para vocês. Primeiramente, qual o significado da palavra Abayomi, que não é uma palavra muito conhecida, não faz parte do nosso vocabulário, porque ela é, na verdade, descendente de um outro povo, que são os negros. Em Urubá, que é uma linguagem africana, essa palavra significa encontro precioso. Abai significa encontro e Omi significa precioso, ou seja, juntando Abai-Omi, que é uma palavra única, né, significa encontro precioso. Bom, vou contar para vocês então a história da Abai-Omi, que é cheia de significados, no próprio nome já tem toda né, uma força, porque olha só, ela representa o encontro precioso. Perdão. Então, há muito tempo atrás, muito e muito tempo atrás, lá no continente africano, num país chamado Congo, havia um rei e uma rainha que eram muito bondosos. Eles eram tão bondosos e tão especiais que eles achavam importante sempre ouvir o que o povo daquele povoado que eles reinavam sempre ouvia o povo, o que aquele povo tinha para dizer para eles. Por isso que eles viviam em total harmonia naquele povoado. Esse rei e essa rainha, eles tinham uma filha, que era a princesa Abayomi. Até que um dia, tudo certo, até que um dia chegou um homem para falar com o rei e a rainha. Ele estava muito nervoso, muito desesperado. E aí ele disse: Rei, rainha, está acontecendo algo terrível aqui conosco, aqui no Congo. Alguns homens de pele branca, eles estão aparecendo e levando as pessoas à força embora. E eu não sei nem para onde que eles estão indo. Eles estão colocando esse povo todo dentro do navio e estão, zarpando fora. Eu consegui escapar e por isso eu consegui vir avisar vocês. O rei e a rainha ficaram muito preocupados e reuniram em assembleia
todo o povoado para discutir o que eles iriam fazer diante dessa notícia. Qual seria a melhor estratégia se aqueles homens chegassem no reino deles? O que eles iriam fazer? Então, como eles sempre ouviam o que o povoado tinha para dizer, eles reuniram as pessoas. O que eles decidiram nessa assembleia? Que ninguém ali do reino ia ser levado à força. Ora, onde é que já se viu? E se preciso fosse, eles iriam lutar para defender o povo todo. Inclusive, o rei e a rainha, que eram muito corajosos, eles iriam lutar junto com eles. Até que um dia, os tais homens apareceram, vestidos de uma forma muito estranha, com uma roupa muito diferente da que eles estavam acostumados. Eram umas roupas esquisitas, umas roupas escuras, um chapéu diferente daqueles que eles estavam acostumados ali no Congo. E as pessoas, como usavam roupas muito coloridas lá nesse povoado, nesse país, eles viram que aquele povo que estava chegando não era dali, com aquelas roupas estranhas a eles, né? E quando eles chegaram, pediram para falar com o rei. Chegaram lá no povoado e disseram: onde é que está o rei, que nós viemos conversar com ele. O rei, muito corajoso, foi até eles para saber o que é que eles queriam. Então, um daqueles homens estranhos, com aquela roupa estranha, disse assim para o rei: nós estamos procurando pessoas para povoar um outro continente. E nós queremos pessoas boas no trabalho. Queremos pessoas que a gente possa levar e que vão ter força no braço para ajudar a gente a trabalhar. E o rei respondeu para aquele homem estranho que ninguém daquele povoado iria para outro continente e que, se preciso fosse, eles iriam lutar. E o homem respondeu enfurecido para o rei: tudo bem, não se preocupe, rei, nos encontraremos em outra ocasião. E na noite daquele mesmo dia, quando todos dormiam, eles começaram a ouvir uns barulhos estranhos, parecidos com paus, tinham gritos, pedras, até tiros eles estavam ouvindo. O rei se levantou e foi lá ver o que estava acontecendo. E descobriu que o reino dele estava sendo invadido, que estavam sendo atacados. Foi uma invasão terrível, marcou para sempre a pele, o coração e a alma dos negros. Os invasores mataram várias pessoas daquele reino, e entre elas o rei e a rainha. E então eles pegaram todo o resto do povo que estava lá, amarraram as pessoas que eles conseguiram pegar em volta de um tronco de uma grande árvore, e essa árvore se chama Baobá, e disseram para aquelas pessoas todas que estavam amarradas naquela árvore que eles seriam levados num navio para outro continente. Mas entre essas pessoas estava quem? A princesa Abayomi, que tinha aprendido com os seus pais algumas técnicas de defesa e proteção, porque de boba ela não tinha nada. Aí foi que ela pensou, muito esperta, ela conseguiu se libertar da onde ela estava presa e começou a soltar todo o povo que estava amarrado na árvore. Todos estavam apavorados, morrendo de medo, e ela conseguiu ir lá soltando todo mundo se ajudando, todo mundo foi se liberando daquelas amarras todas. A princesa, então, reuniu todo o seu povo e eles juntos decidiram escapar daquela perseguição. E eles tiveram uma ideia. E qual foi a ideia? Tiraram as roupas que eles estavam vestindo, rasgaram os pedaços, na verdade, né?
E com o tecido que eles rasgaram, eles fizeram um boneco, vários bonecos, que imitavam os corpos deles. Bonecos grandes, assim, de tecido. E eles amarraram esses bonecos na mesma árvore. E fugiram para a mata. Quando os invasores voltaram e viram aqueles bonecos amarrados naquele baobá, que era aquela árvore grande, gigante, eles ficaram apavorados. E aquele valentão que foi lá e ameaçou o rei foi o primeiro a sair correndo em pânico, gritando: corram, corram, é feitiçaria, é bruxaria, vamos embora daqui. E todo mundo saiu correndo. Mas não, a história não acabou por aqui. A Abayomi, junto do seu povo, eles fizeram, começaram a salvar aquelas pessoas que estavam feridas ainda da batalha, da luta lá, tentando se escapar, eles acabaram se machucando. Então eles foram, primeiramente, ajudar aqueles que estavam feridos e os que estavam escondidos, eles foram lá e disseram: gente, podem sair dos seus esconderijos, os invasores já foram embora. Depois que tudo ficou mais tranquilo e calmo lá no reino, a Abayomi foi coroada como rainha daquele reino. Já que o rei e a rainha tinham sido mortos, então ela foi coroada como a rainha daquele povo todo. Depois desse acontecimento marcante naquele reinado, naquele povoado, os reinos vizinhos da Abayomi começaram a fazer bonecos com pedaços de tecido rasgados também. E essa boneca, ela virou símbolo de proteção e também uma forma deles se livrarem de algumas opressões que existiam. A história da boneca Abayomi, gente, ela chegou no Brasil, olha bem, junto com os negros que vieram escravizados da África, com as mães pretas dentro dos navios negreiros durante a travessia, as crianças todos muito apavorados, mas principalmente as crianças, porque é longe aquele trajeto todo de navio para vir lá da África até o Brasil. As crianças apavoradas, eles presos dentro daquele navio, né? As mães, no intuito de acalmar os seus filhos, elas rasgavam os pedaços da própria roupa, que era a única coisa que elas tinham naquele momento, né? Rasgavam os pedaços das próprias roupas e faziam uma boneca de tecido, né? Que eles chamavam de Abayomi. E eles faziam essas bonecas para os seus filhos. Com qual objetivo? Para protegê-los. Passava um pouquinho desse alívio, desse acalento, né? E esse medo e essa dor toda que eles sentiam naquele momento era a intenção de amenizar todo esse sentimento de tristeza, de medo, de insegurança, de estar indo para algo novo que eles não conheciam, né? E de uma forma violenta foram tirados lá do seu povoado para virem para um outro lugar que eles não sabiam o que ia acontecer, dentro de um contexto totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? Então, essa boneca, gente, ela tem esse significado, assim, de dar o melhor de si para o outro. Era para isso que essas bonequinhas eram confeccionadas. E sem nada de material, sem nada de recursos. Elas inclusive rasgavam com as próprias mãos e com as unhas para fazer as bonecas. Então assim, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho dessa história que vem cheia de uma herança cultural lindíssima, né? E aí eu venho com o intuito, eu e o professor Lucas, a gente está vindo com o intuito de desafiar vocês, então,
para fazerem a sua própria Biomi. E aí, para isso, eu vou ensinar, claro, do meu jeito, como eu consigo fazer, né? Claro que agora a gente tem mais recursos, porque a gente tem tesoura, a gente, né, facilita, mas então eu vou desafiar vocês a fazerem a Biomi. Daí eu vou mudar um pouquinho o ângulo aqui da tela do celular para conseguir mostrar para vocês o material que a gente vai precisar e que vocês também vão precisar para fazer a de vocês. É bem fácil, gente. É bem fácil, certo? Então assim, ó, deixa a prof arrumar aqui, ó. Deixa eu baixar para vocês poderem ver melhor. Acho que assim dá. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 2 tiras de tecido, tá? Mais ou menos é o tamanho que vocês quiserem, porque o tamanho que vocês pegarem a tira vai ser o tamanho da boneca, né? Quanto maior, maior a boneca, quanto menor, menor a boneca. E aqui uma outra tira da mesma largura, pode ser, um pouco menor, eu diria metade do tamanho, certo? Acho que dá pra ver, né? Então, ó, uma tira grande de tecido preto e uma tira um pouquinho menor do mesmo tecido, certo? Esse tecido grande, ele vai servir como corpo e pernas dessa boneca. E esse tecido menorzinho vai servir como os braços da boneca, tá? Deixa eu ajeitar melhor aqui para vocês verem. Eu acho que eu vou fazer assim, que daí vocês enxergam melhor eu trabalhando. Para aí, gente. Para aí que eu tô me ajeitando aqui. É muito complicado isso. Tá, acho que agora ficou bom. Certo? Então vamos ver se eu consigo mostrar para vocês assim. O que nós vamos fazer? É muito simples. Ah, e tem mais. Eu peguei uns retalhos de tecido também coloridos que depois a gente vai poder fazer o vestiário todo, né? A gente vai inventar a roupa, o turbante na cabeça. A gente usa a parte do tecido colorido, mas isso entra em ação depois. Vamos pegar então esse tecidinho maior, certo? Essa faixinha de tecido maior. E a gente vai dividir ao meio, certo? Vai dobrar ao meio esse tecidinho. E aqui, ó, deixando uma partezinha da parte que a gente dobrou, certo? A gente vai fazer um nó. A gente vai dar um nó no tecido, ó. Para aí. Minhas unhas grandes não ajudam muito. Então, faz um nozinho, aperta bem esse nó. Né? E o que significa? O que será que é isso aqui? Ah, não sei, professora, por enquanto não tá aparecendo nada. Será? Será que não? Olha aí, ó. O que será que vai ser isso aqui? Não vou revelar, vou deixar vocês ir tentando adivinhar o que é, certo? Ó, ficam as 2 partes do tecido, que vão servir para quê mesmo? O que será que isso vai ser, né? Não vou contar, vou deixar. Aí, o que a gente segue fazendo os nozinhos, certo? Nas 2 pontinhas que ficaram do tecido, a gente vai fazer um nozinho em cada ponta. Agora, vocês vão começar a visualizar melhor no que tá se transformando esses meus... Opa! Esses meus nozinhos aqui nesse tecido. Na outra ponta faz a mesma coisa. Ó. Ó, como é que fica? Visualizam? Ó, as 2 pontinhas com nó e aquele nozinho lá, que vai ser o que mesmo? Vou dizer para vocês então. Aqui é a cabeça, o cabelinho, as 2 pernas e agora a gente vai vir com aquele outro pedaço de tecido menor. A gente passa por baixo dela, tá? Perto da cabeça ali, ó, a gente deixa o tecido e faz outro nozinho bem no meio, aperta bem e deixa as 2 pontas, ó, as 2 pontinhas, uma para cada lado,
que são os bracinhos. Tá começando agora a ganhar forma e repete a mesma coisa, ó. Faz lá um nozinho, um videozinho é ótimo. Um videozinho eu que tô fazendo. Ó, na outra pontinha a mesma coisa, dá um nó. Vocês viram que fácil, gente? Não precisa máquina de costura, não precisa nada. Se quiser incrementar, claro, vocês podem incrementar, né? A boneca é de vocês. Ah, mas os meninos não podem fazer boneca, por que que não? Quem disse que não? Na verdade, todos os meninos e as meninas podem brincar do que quiserem, certo? Eu também gosto de brincar de carrinho, gosto de jogar futebol. Então isso não significa nada. O importante é brincar, minha gente. E olha aqui, ó, minha boneca, a minha Baiomi tá ganhando formas, ó. Os braços, o corpinho, a cabeça, o cabelinho e as perninhas, tá? Tá começando a ganhar forma. Vamos começar então a fazer a vestimenta dela, dessa minha boneca, tá? O que que eu tenho aqui, ó? Eu vou pegar um tecido que vai servir como a roupinha e eu fiz um cortezinho, ó, nessa parte para colocar a cabeça. Gente, qualquer retalho de tecido que vocês tenham, eu vou contar para vocês que eu acabei com uma blusa minha que já estava muito velha. E aí eu usei. O que que eu fiz, ó? Coloquei, então, vou vestir a minha Baiomi. Botei a... Ah, eu acho que eu fiz o corte muito grande. Mas não tem problema, que tudo se ajeita. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei a cabeça por um lado, no buraquinho. Deixei os dois bracinhos, um para cada lado. E agora, ó, vou ajeitar as perninhas aqui por baixo. E para não ficar uma coisa muito... parece um fantasma, eu vou dar uma ajeitada com um pedacinho de tecido. Eu vou colocar por baixo aqui dela, ó. Por baixo dela. E vou dar um nó nessa cintura. Ó, para vocês enxergarem melhor. Vou dar um nó. Bem apertadinho, pra marcar a cinturinha dela, tá? Da minha boneca. Espera aí um pouquinho. Vou botar aqui de volta pra poder trabalhar. O computador tá bem na frente. Ó. Marco a cintura. Dou um outro nozinho. Se vocês quiserem tirar esse excesso, né? Elas tiravam com as mãos rasgando mesmo, gente. Mas eu não tenho essa capacidade. Até tem. Na verdade, a gente que é muito comodista. Olha aqui, gente. Olha como é que tá ficando. Olha aqui. Olha isso. Se eu quiser deixar mais curtinho para aparecer as pernas também, não tem problema, ó. Eu corto a barra lá do meu tecido, posso fazer isso antes, inclusive de colocar nela. Aí aparece os pezinhos dela, ó. Tá vendo? Ai, mas vocês podem fazer muito mais bonito que a minha, viu? E podem usar a criatividade, fazer com vários tecidos coloridos. E aí eu vou botar um detalhe na cabeça. Botar um turbante bem bonito. Ó. Amarrei o mesmo a faixinha de tecido. Dá alguns nozinhos para ficar mais interessante. Olha só, gente, que legal. O mesmo tecido que eu usei pra roupinha, eu cortei uma tirinha. Vou cortar esses excessos aqui que eu não gostei muito, mas pode deixar. Vocês vão fazer de vocês como vocês achar que tem que ser, tá? Usem a criatividade. Ó, um detalhe no cabelinho, na cabecinha. Olha que lindo. Ah, eu podia ter dado várias voltas também. Vou desamarrar e vou fazer de outro jeito, porque a gente pode, né? Isso que é legal. É a construir o brinquedo da gente
e poder fazer do jeito que a gente quer. Agora eu não consigo desmanchar os nós aqui. Para aí. Tá indo, tá indo. Pensei em dar 2 voltas nesse turbante na cabeça, que vai ficar mais legal aqui, ó. Para aí, vou tirar de novo, ó. Aí você já aproveita para olhar. Ó, eu vou fazer uma volta aqui, ó, entre o cabelinho e a cabeça, tá? Vou trazer de volta para frente e agora sim eu vou dar os nós. Ai, gostei. Dá uns 2 ou 3 nozinhos ainda. Depende do tamanho, né, do que vocês vão recortar as tirinhas de vocês. Ó, gente. Ajeitar melhor o meu cabelinho, que eu gosto ele bem arrepiadinho, bem crespo, bem... como é que se diz? Bem afro, né? Adoro uns cabelos afros, cabelos crespos. Olha aí. Olha como é que ficou. Certo? Essa é a minha Baiomi. Olha aí, gente. Que amor que fica. Legal, né? Então agora é a vez de vocês, certo? É a vez de vocês fazerem a de vocês. Que não tem nada de misterioso nisso. É muito legal. E aí, sabendo da história ainda, né? Dos significados dessa bonequinha na história dos negros, né? Mais bacana ainda, mais sentido ela faz para nós. Acho que os braços dela ficaram meio desproporcionais. Dá para cortar um pedacinho e fazer os nozinhos mais para perto aqui. Certo, gente? Até mais então. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para o conhecimento de vocês. E o desafio, a gente quer ver o desafio. Até mais, galera. Beijos. Até o próximo vídeo.